noite, queridos amigos do Facebook. E aí, pessoal, beleza? Fala, mascote, boa noite. E aí, Marcos, beleza, mano? Boa noite. Tranquilo, tranquilo. Como eu disse, hoje é um contato tão tranquilo quanto alguém em quarentena há 4 meses pode estar. Ou seja, muito pouco. Bom, hoje então eu gostaria de já dar boa noite aí para os nossos telespectadores, web espectadores. Deixa eu abrir aqui a minha aba de comentários, que eu não estou conseguindo. Mas assim que eu conseguir, eu começo a dar as boas noites. Eu já começo aqui então. O Cassiano Anselmo, que já está lutando para voltar à sua posição de first, mandou aqui um salve antes de todo mundo. Ele comenta que é o Senhor dos Anais hoje de novo? Sim, Cassiano, porque são 3 anais. Peraí. Pelo Caio Dias, que confirma, que fala que vim pela live do Lio. Ué. Calma. Eu estive nessa semana, ou semana passada, online aí, jogando um joguinho online com o nosso amigo, o Mr. Shadow, o Sr. Shadow, que faz lives de League of Legends no canal da Plataforma Roxa. E eu fui jogar com ele, eu nem sabia que eles estavam em live. No meio da partida ele falou, não, porque ele respondeu a uma pergunta de seus ouvintes, de seus espectadores, e nós estamos ao vivo? Estamos. Aí eu falei, dei uma anunciada aí nos nossos canais e falei que ia ter um abraço especial para aquele que viesse e falasse pra gente assim, olha, eu vim pela live do Liu. Então, vai aqui meu abraço especial. Entendi. E também aqui um abraço pro querido Anderson Zambaldi, que tá sempre aí com a gente. E já tá animado aqui nos comentários. Vamos lá, deixa eu ver aqui agora que eu já respondi, né, ao abraço especial do Caio. Vamos ver, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário pertinente. Bom, segundo o Anderson, já adiantando, a única coisa que fez falta no filme O Retorno do Rei foram os filhos de Elrond na Batalha dos Campos de Pelennor. Vocês vão ter que me ajudar a me lembrar se essas batalhas dos Campos de Pelennor são aquelas batalhas que acontecem próximos aos grandes portões de Moria, logo entre a derrota dos exércitos nas portas de Minas Tirith e o avanço de Aragorn para distrair Sauron do Um Anel. Mas a gente já vai falar disso, então vamos desenvolver aí os nossos comentários, né? Desenvolvam aí seus comentários, suas ideias, enquanto a gente prossegue daqui. Certo, mascote? Isso mesmo. Você tem algum comentário especial, algum lembrete, algum aviso para dar para os nossos colegas? Na verdade, eu tenho um relacionado com outro trabalho nosso, que é o Tempo da Deusa Bêbada. Estou sabendo aqui que nós vamos ter episódio sendo lançado amanhã já, isso mesmo? Olha, meu querido amigo e vocês aí que estão no conforto dos seus dispositivos, eu ouvi o episódio que irá ao ar amanhã. Ele deu uma travadinha no final, eu vou conversar com o editor sobre isso mais tarde. Vou pegar o meu taco de beisebol, escrito diálogo, né? Vou ter um diálogo muito saudável com o nosso editor. Porque ele teve um probleminha, mas acredito que tudo vai ser corrigido em tempo hábil. E sim, amanhã nós teremos a pauta. Amanhã nós teremos o episódio onde nós explicaremos as regras de combate. Maravilhoso. Regras de combate para Shadowrun, que você tem que ter PhD para conseguir rolar combate nesse jogo. Você tem que ter uma calculadora financeira, aquela que sai a bobina, sabe? Isso aí você vai calculando e vendo a quantidade de dados. E não pode mentir que tem que ter doutorado, viu? Tem que ter de verdade. Exatamente. Para jogar Shadowrun, você tem que ter doutorado, porque a competência técnica, nesse caso, ela é cobrada de verdade, tá? Ela não é passada por... ministro, tem que ter PhD de verdade. Seguindo aqui, então, o que mais? Tem um comentário que eu queria fazer, mas depois você me lembra de fazer no final da live, tá, Marcos? Que é bastante pertinente para quem é fã de Senhor dos Anéis. Tá, fala aí, responde a esse comentário do Cassiano aí, falando sobre o que tem na quarta que vem. Sim, muito bem lembrado, Cassiano. Na verdade, na quarta e na terça que vem nós temos coisas, não nessa ordem necessariamente, mas nós temos coisas muito especiais. Na terça e quarta. Retorna, depois de um tempo hiato por causa do maldito coronavírus,
Black Clover volta a ser transmitido. E Preciso assistir. na quarta-feira, finalmente estreia a segunda temporada desta obra maravilhosa vinda direto do Japão. Sim, amigos, Re:Zero, Kara Hajime Isekai Seikatsu, segunda temporada, retorna. E eu devo dizer, a primeira temporada é tipo o tutorial. Agora que começa o jogo de verdade, tá ligado? Pra quem não sabe o que é Re:Zero, imagina assim, você pega um adolescente comum, que tem uma vida pacata, e vai parar em Dark Souls. É isso Nossa. Aí. Ok. Ah, sim, sim, sim. Anderson, não tem os filhos do Elrond, mas tem a chegada do Aragorn com o rei debaixo da montanha. Mas a gente já vai falar disso, tá? Então, abraços especiais mandados, comentários falados. Então, antes da gente começar nesse assunto, lembrando, a gente hoje vai terminar o especial de episódio número 50 do Nerd em Pauta, que levou 3 episódios, mas a obra merece esse tipo de tratamento de qualidade, de peso, tá? A gente vai falar hoje, então, de O Retorno do Rei, o terceiro filme e também o terceiro livro, né? A gente vai comparar em alguns momentos aí a história como é narrada no livro e no filme, que completa a trilogia de 3 livros, né, grandes, do John Tolkien, que é O Senhor dos Anéis, toda a obra. Então, para a gente não enrolar mais, eu gosto muito desse terceiro filme, a gente já vai começar falando daí, tá? Principalmente eu gosto esse arco introdutório que ele faz, ele é tão fantástico. E outra, ele foi gravado depois do filme ter sido completado, tá? Por quê? Lembra que o Gollum acompanhou o Frodo e o Sam durante o segundo filme? Sim. Então, né, ele passa muito tempo, ele ganha muito destaque de cena, né? Muito tempo de cena. Inclusive tem aquele monólogo que é um diálogo fantástico entre as personalidades do Gollum, que a gente esqueceu de comentar na semana passada. Verdade. Ele fica em cima da pedra, a personalidade boa dele brigando com a personalidade ruim, né? E é muito legal o jogo de câmera e de reflexos que eles usam para evidenciar a diferença de personalidades do Gollum, além de um pequeno detalhe na dilatação da pupila dele, né? Que indica quando é uma personalidade quanto é outra, além da entonação do tom de voz de fala. Sim, e a expressão facial muda. O rosto, a boca do Gollum, do Sméagol, ela parece menor e os lábios parecem maiores, de forma que comprime os dentes, esconde a boca e dá um ar mais infantil para ele. Enquanto o Gollum, ele fica com as presas à mostra, quase que rosnando o tempo inteiro, e dá um ar mais predatório para ele. Né? Ele tem um ar meio... eu não me fugiu a palavra, mas um ar meio cínico na fala, né? O jeito que ele fala, com o Sméagol, inclusive. É exatamente cínico é a palavra específica para esse momento. Bom, voltando aqui então para o terceiro filme. Por que esse arco introdutório foi criado? Tá? Porque o Gollum ganhou esse espaço que foi planejado pelo Peter Jackson, mas ele não ganhou, ele ganhou um destaque no público. Né? O público passou a observar o Gollum de uma forma um pouco diferente, justamente porque esse diálogo mostra que o Gollum ele não é totalmente mau, né? Ele não é desprezível, ele não é miserável como o livro faz você acreditar, pelo menos até o final do segundo livro. Tá? Então, quando ele conta esse arco introdutório do Gollum, que mostra o Sméagol e o primo dele, o Déagol, pescando num lago, e essa cena retrata a forma como o Sméagol encontrou um anel, que na verdade não foi ele que encontrou um anel. Exato. Foi seu primo Déagol. E o interessante, esse relato ele tem no livro, eu não lembro exatamente em que parte dele, e dá conta de que o Gollum é uma espécie primitiva de hobbit, como se eles fossem... como se os hobbits tivessem 2 ou 3 estirpes diferentes, 2 ou 3 sub-raças diferentes, mas as outras foram eliminadas da Terra-média e sobrou apenas os hobbits do condado. Isso foi a impressão que eu tive. Vale lembrar que essa introdução, né, que mostra o Sméagol e o primo dele pescando, né, ela se passa mais de 500 anos, quase 600 anos antes do
do momento atual do filme, né? No momento que tá tendo toda a saga do Um Anel. Sim, e é um momento interessantíssimo, tá? Eu faço coro com as palavras do William aí nos comentários. Palmas para Andy Serkis. E ele escreveu errado, né? Não é o Andy Serkis, é Andy Serkis, tá? O cara não merece palmas, merece Tocantins inteira, né? Merece. O Andy, ele é fantástico no... Para quem não sabe, Andy Serkis, ele foi pioneiro no desenvolvimento dessa técnica de captura de movimentos, que ele desenvolveu principalmente para o filme do Senhor dos Anéis, e ele aprimorou depois para Planeta dos Macacos, A Origem, que ele também interpretou o Darwin, o macaquinho lá. César. Do James César. Darwin é o macaquinho de outro desenho, de outro programa, enfim. Então, e não só nas telas do Gollum, mas o Andy Serkis no Hobbit participa da criação aquele dragão, caramba, Smaug. Tá? Ele assessora o Benedict Cumberbatch, mas ao contrário da maior parte dos filmes, o Benedict, que é o Andy Serkis, que faz toda a captura de movimentos, de gestos do personagem, mesmo que ele não seja a voz e a atuação, nesse filme do Hobbit, o Benedict não aceitou. Ele falou, eu vou fazer todas as cenas de Smaug, eu vou incorporar o Smaug do começo ao fim. E é uma das únicas coisas boas no Hobbit. Realmente. Destaque aqui para o comentário do Anderson Zambaldi, que comenta que no livro, diferente do filme, o Sméagol, ele nunca chegou a se revoltar, né, contra a personalidade do Gollum, a personalidade má. O Gollum sempre esteve no controle e o Sméagol sempre concordou. É uma diferença bem grande pro filme. No filme ele dá essa humanizada, né, no Gollum, dando essa impressão que assim, ele é uma vítima, né? O que ele realmente é, se você parar pra pensar, né? No final das contas, o que é um anel? Ele é um mal tão grande que ele corrompe até mesmo os corações mais puros, não é mesmo? E o Gollum, ele não tem culpa de ter ficado por séculos sendo corrompido e corroído pela presença de um anel. Exato. A própria atitude do Gollum, do Sméagol, em atacar o primo para roubar o anel, foi motivada pela corrupção do Um Anel, né? Na verdade, no livro dá a entender que ele já era um pouquinho maligno ali e que o Um Anel apenas usou essa maldade latente dele para estimulá-lo a tomar o anel e fazer, porque no livro ele faz inúmeros outros crimes, comete inúmeros outros crimes. Mas enfim, sim. Esse arco ele é muito legal, eu gosto muito desse arco introdutório, foi muito bem feito, tá? Ele é muito impressionante assim na minha percepção. E aí, depois disso, a gente volta para o tempo real, né? O tempo real. E se não me engano, esse filme começa com o restante da comitiva que sobreviveu à Batalha do Abismo de Helm, né? Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, indo até até Orthanc, até Isengard, que se não me engano a intenção deles era atacar Saruman, porque eles sabiam, né? Os Uruk-hai que atacaram o Abismo de Helm no filme anterior, traziam em sua face uma mão branca pintada, né, como se fossem marcas de um estandarte. A mão branca de Saruman. Então Saruman estava abertamente atacando Rohan. Na verdade, no filme, a cena de abertura mesmo, ela é com um diálogo do Sam e do Frodo já bem perto de Mordor, né? Em que temos uma pequena cena ali do Sam tentando trazer um pouco de ânimo pro Frodo, né? Que já tá cada vez mais perdendo as esperanças dele de voltar dessa viagem. E aí a gente corta para essa cena deles indo para Orthanc para dialogar com o querido Saruman. E se você me permite falar dessa cena, Marcos, tem uma diferença já, eu não sei dos livros para os filmes, né? Mas tem uma diferença da versão estendida do filme para a versão de cinema. Na versão de cinema, eles chegam em Orthanc, eles conversam com o Bárbaro, que mostra o Saruman na torre, né? E no final da versão do cinema, o Saruman tá lá e fica nisso, né? O Pippin encontra a Palantir, uma bola de cristal que é utilizada para... Se eu não me engano, eu acho que eu ouvi falar que ela era utilizada... Palantir. Ela era utilizada, se eu não me engano, ouvi falar, para vigiar... para vigiar Morgoth, né? O mestre de Sauron. E aí depois o Sauron utiliza ela para se comunicar com outros seres. Eu não sei agora se ela tem essa função de vigiar o próprio Sauron também.
Então, Mas o Pippin encontra essa Palantir no meio da água, né? E ele pega. Já na versão de cinema, na versão estendida, tem um diálogo entre o Saruman e os membros da comitiva que estão ali, incluindo os dois hobbits, né? O Pippin e o Merry. E ele, tipo, começa a xingar, meio que insulta os outros, insulta o Gandalf, ele chega a disparar uma bola de fogo no Gandalf, aí o Gandalf estoura o cajado do Saruman, né? E no final eles estão tentando negociar com o Saruman para ele falar o que ele sabe dos planos de Sauron, e no final ele bate no Grima, o Grima Língua de Cobra, que havia envenenado que ajudou ele a dominar a Rohan, né? A dominar a mente do rei de Rohan. O Grima esfaqueia ele, Legolas dispara uma flecha no Grima e o Saruman acaba caindo lá de cima e afundando. Ele se prende uma roda dentada e afunda para dentro da água, morrendo ali mesmo. E aí que a Palantir escorrega dos mantos dele e o Pippin pega e a história se segue. No livro é levemente diferente. O diálogo acontece, não são arremessadas bolas de fogo, mas se não me engano o Grima ou o Saruman arremessam o Palantir de dentro da torre numa tentativa, provavelmente, de acertar alguém, a princípio, tá? Ele erra e o Pippin pega, não sei se é o Pippin ou o Merry, agora eu confundo, tá? Um dos dois pega e se encanta, porque ela é muito bonita e ela é muito chamativa. Se não me engano, Davi, e o pessoal aí dos comentários com certeza vai me corrigir se eu estiver enganado, por favor, façam. Os Palantir foram criados pelos Dúnedain para servir como fonte de comunicação entre pontos muito distantes. Lembra da Colina dos Ventos, lá no primeiro filme, onde o Aragorn luta com os Nazgûl e o Frodo recebe a facada? Então, eram em lugares como aquele, em Colinas dos Ventos, espalhados por Arda, que esses Palantir ficavam. E membros especiais, né, membros específicos de cada reino, eram os responsáveis por usarem os Palantir para se comunicarem, para mandar mensagens de um reino a outro. Posteriormente, com a ascensão de Morgoth, ele usou o Palantir para observar os reis humanos e manipulá-los e controlá-los. Magia. É tipo uma bola de cristal. Entendi. Com outras bolas de cristal. Lembra, alguns comentários que eu li rapidamente, o Anderson comentou que o Bilbo foi o único que não foi corrompido pelo Anel, né? E ele fala que não é explicado por quê. Eu creio que no caso dos Hobbits é porque eles não têm maldade no coração, como o Marcos comentou, tipo, que o Sméagol talvez já tivesse um pouco de maldade em si, o Anel só potencializou isso. Talvez os Hobbits não tivessem como eles não tinham ambição, não têm desejo, não têm maldade, o Anel não tinha o que afetar nele, por isso, inclusive, que eu tenho a impressão que ele vai tentando minar o Frodo ao longo do filme todo, né? Você vê que ele fica em vários momentos o Frodo ouve barulhos, ele se sente tentado a colocar o anel, ele não ouve os amigos falando por causa de algum ruído que só ele ouve, né? É o anel tentando minar as forças dele para conseguir corrompê-lo. E pelo menos no filme, no final, dá a impressão que o Bilbo acaba começando a sucumbir um pouco à tentação do anel, mas ele ainda consegue se entregar a ele para os outros. O Cassiano perguntou da duração da campanha, de toda a campanha para jogar o anel no fogo. Se eu não estiver enganado, no filme eles falam 14 meses, desde que o Frodo saiu do condado. Isso, no livro eles dão conta de acho que 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, Eu vou falar muito que no livro, diferente do filme, não tem muita sensação de urgência, né? É tudo muito lento, eles param em vários momentos para cantar, para contar histórias, para falar com os elfos e etc. E no livro eles têm uma ideia ele passa muito mais uma sensação de muito mais urgência, né, de toda essa demanda. Sim, eu vou aproveitar que está tendo esse debate aí, essas teorias sobre a corrupção do anel. Então, eu li em algum lugar, houve uma época, logo após o lançamento do primeiro filme, que umas revistinhas começaram a ser vendidas nas bancas de jornal. O Universo Fantástico de J.R.R. Tolkien.
E ele trazia, entre outras coisas, informações adicionais. É quase como o box de DVD extra do DVD, sabe? Com informações adicionais do filme, mas isso trazia principalmente informações adicionais sobre o livro e sobre o autor. Inclusive, tinha até as fichas dos personagens da comitiva para D&D 3.5. Né? Olha que da hora. Em uma dessas revistas, em algum momento, alguém sugeriu que o Bilbo não foi corrompido pelo anel como o Gollum e também não como o Frodo, porque ele não passava muito tempo com o anel por perto. Ele não saía muito de casa depois da aventura que ele viveu durante a história do Hobbit, e ele não tinha porquê. Né? Ele não estava numa caverna onde a única coisa que ele tinha era uma tanga e um ninho, sabe? Ele estava na toca dele, então ele podia esconder, tanto que o anel estava escondido. Quando o Gandalf chega no começo do primeiro filme e pergunta do anel para o Bilbo, depois da festa, claro, mas o anel em algum momento estava no baú. O Frodo também, durante o tempo que ele passa entre o final da festa de aniversário do Bilbo e o começo da jornada do Frodo, tem um tempo. Ele também, esse anel fica escondido durante um bom tempo e o Frodo nem sente isso. Tá? Aí, mais para frente, quando o Frodo tem que passar muito tempo com o anel em contato, quanto mais próximo o contato, mais influente, mais poderoso mais poderosa é a influência do um anel sobre a pessoa. Então, e outra coisa que o Anderson também alegou é o fato da viagem do Frodo ter sido extremamente exaustiva, tanto física quanto mentalmente, extremamente estressante. Por exemplo, a gente já está falando do Gandalf encontrando o Aragorn, o Legolas, etc. Mas até o final do terceiro filme, para o Frodo, o Gandalf está morto, entendeu? E o Gandalf sempre foi uma figura muito importante na vida do Frodo. Então ele está passando por um processo de luto ali do segundo e no terceiro filme, que a gente acaba esquecendo, porque a gente sabe que o Gandalf está vivo, mas ele não. Isso. Além de, né, comentando aqui já de novo do terceiro filme, no caso, tem um momento na versão estendida, isso aí, se eu não me engano, é cortado da versão de cinema. Na versão estendida, em que ele para, de repente, de andar junto do Sam. E quando o Sam pergunta o que está acontecendo, ele fala que de repente, ele percebeu que ele não vai, ele acha que não vai voltar para casa. Fora vários relatos que ele faz de que ele já não se lembra mais como é o condado, como é o pão, né? Principalmente mais perto, quando eles já estão em Mordor, o Frodo, ele comenta muito isso, de como tudo parece distante para ele, como ele se sente sozinho na escuridão, né? Isso aí. Então vamos continuar aqui nosso relato desse filme, maravilhoso, tá? O Frodo, então, ele segue no caminho aí para Mordor, tá? Depois que tudo acontece ali em Orthanc, que o Gandalf se envolve ali encontra, né, o Merry e o Pippin, e todos eles voltam para o Palácio de Meduseld, em Edoras, e passam a noite lá. Enquanto isso, e aí, durante essa noite, o Pippin, que estava extremamente interessado com o Palantir, ele pega o Palantir escondido do Gandalf e o utiliza, né? De uma forma... Tipo, nunca viu um objeto mágico na vida. Ele pega e aprende a usar. Ladinos, fiquem atentos a eles. Ele usa o Palantir, só que o problema na verdade, o Sauron usa o Palantir. Lembra daquelas duas torres que nós falamos? É aí que aparece essa conexão. Porque um dos Palantir estava na torre de Orthanc. A outra Palantir estava na torre do Sauron, entendeu? Então é aí que fica evidente essa conexão das duas torres. E aí o Sauron entra na mente do Pippin e o Pippin acaba contando tudo que ele sabe sobre a viagem do Frodo. Não. Conta. Não, verdade... no livro ele conta? Porque no filme ele não conta. Também. Não, o próprio Gandalf fala que ele perguntou e o Pippin falou que não contou nada. Inclusive o Sauron pensa que é o Pippin quem tá com o anel. Preciso assistir de novo então esse filme. O Pippin ele resiste, ele consegue não contar. Ele fala que ele chega a relatar, né, que o Sauron fez ele sofrer, fez ele sentir dor, mas ele não conta nada. No filme dá a impressão até que o Pippin chega, sei lá, a morrer ou pelo menos fica catatônico ali, né? Porque o Gandalf ele precisa fazer alguma magia para o Pippin voltar a falar. Ele parece ter ficado sob um estado de confusão mental ou pasmar, tá ligado? Usando jargão de RPG.
É que assim, ele fica muito paralisado, de repente, quando o Gandalf faz a magia dele, ele volta a ganhar cor de novo, né? Separa magia. Só existe essa magia para cancelar a outra. Não, também tem disjunção de Mordenkainen, mas isso é outra história. Bom, depois de... No dia seguinte, o Gandalf e o Pippin partem a toque de caixa de Meu dos Eld e vão para Minas Tirith, a capital de Gondor, que é fantástica de bonita. A gente esqueceu de comentar isso, tá? E o objetivo do Gandalf é, uma vez que ele já tinha, ele conversou com o rei Théoden e entrou num acordo. Se Gondor acender os faróis, Rohan cavalgará. O que é isso? Havia um acordo, havia uma coisa entre Gondor e Rohan que é a colocação de vários faróis pelas cordilheiras de montanhas que separam os dois reinos, que a uma boa distância produz uma chama que pode ser vista. É o WhatsApp da Terra-média. Exato, é o WhatsApp da Terra-média. É uma técnica, é uma estratégia extremamente eficaz para mandar mensagem muito rápida, né? E ele então parte de Rohan para tentar convencer o regente Denethor a acender os faróis. E deixa eu ver, eu tenho o nome aqui desses faróis. Farol de Amondin. Amondin. Eu tenho uma pena de quem tem que acender os benditos dos faróis, porque são vários faróis e vários deles ficam no topo de montanhas geladas. Imagina os malucos que tem que ficar lá esperando para ter que passar o maldito do recado, né? Exato. E depois? Porque depois que a pira queima, ela tem que ser preparada o mais rápido possível. Pois o cara tem que descer a montanha para cortar a árvore, subir lenha para a montanha de novo. Pensa no rolê. Será que esses caras têm salário de insalubridade? Cara, não vamos entrar nesses aspectos agora. Pois bem, então Gandalf parte com o Pippin com a proposta de fazer o Denethor acender o farol de Amondin e assim Rohan cavalgaria para ajudar as tropas de Gondor. Mas aí ele tem uma surpresa quando ele chega em Gondor, né? Porque ele encontra o regente amargurado e completamente louco, né? Inclusive aqui o Anderson fez um comentário sobre havia um Palantir em Gondor. Isso confere, Marcos? Nos livros? Porque no filme não existe nenhum Palantir em Gondor. O único Palantir que aparece é o que o próprio Gandalf estaria guardando. Então, se não me engano, Gondor tinha, se não me engano, Gondor, Valinor, os Reinos do Norte, que eu nunca lembro os nomes, mas sim, no livro, se não me engano, Gondor tinha um Palantir mesmo, e eu acredito que o Anderson tem razão. Foi a opressão da força de Sauron pelo Palantir que foi minando a vontade e a fibra moral de Denethor. Mas não sei se ele tinha muita, não, viu? Aqui a gente fica sabendo, né, que o Denethor, ele é o pai do Boromir e do Faramir, né? O Faramir sendo aí ele aparece no segundo filme já. E a morte de Boromir foi um golpe forte para ele, porque ele amava muito o filho mais velho, né? Enquanto ele tem um desprezo profundo pelo Faramir, que quase levou um anel para ele para tentar agradar o pai. E aqui ele tá ainda mais insatisfeito com o filho, já que o filho desobedeceu essa regra dele, desobedeceu essa comanda e ele praticamente manda o próprio filho e cometer suicídio, uma vez que a cidade que ele tinha que defender contra os restos de Mordor foi totalmente tomada, já que eles estavam em desvantagem. Isso aí. O Francisco Silva se conectou recentemente. Primeiramente, boa noite, Francisco. Seja bem-vindo. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Espalhe a palavra dos nerds em pauta para o mundo, tá? Respondendo a sua pergunta, eu li Os Três Senhor dos Anéis, eu li O Hobbit, reli recentemente, eu li o Silmarillion e dos livros que tratam da Terra-média, esses, tá? Se não me engano, tem Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, e etc. Mas eu não li todos, não, só esses, por enquanto. Eu só tenho os filmes mesmo como referência, desculpem. Acontece. Você tem tempo ainda, você é jovem, você é novo. Né? Dá tempo de ficar careca, assim, estressado com o livro do Senhor dos Anéis. Bom, onde nós estávamos, assim, o
O Denethor, então, não se convence e decide que não vai pedir a ajuda de Rohan, tá? Não lembro, eu sei que ele age de uma forma bem escrota nesse momento. Se não me engano, é nesse momento que o Pippin acaba falando besteira e prometendo, jurando a sua espada ao Denethor, ou seja, firmando imediatamente um compromisso militar de lutar pelo Denethor a qualquer momento. Como que o Hobbit fala isso no meio? O cara tá, tipo, 20... Ele olha por cima da muralha, ele vê Mordor. Ele tá mais longe da casa dele do que ele jamais esteve. E jurou a sua espada a um rei. Ok. Não, a um rei não, a um Denethor. A um regente, ao Denethor. Não é nem um regente, é um Denethor. Exato, né? A um homem decrépito e decadente. Enfim, e então o Gandalf, ele, com a ajuda do Pippin, ele consegue acender o farol, mesmo sem a aprovação do Denethor, e a mensagem enviada para Rohan, né? O rei de Rohan, Eric, isso não? O rei de Rohan é Théoden Rei. Théoden, nossa, confundi legal aqui. O Théoden envia uma... Estava meio hesitante sobre ir ou não ajudar Gondor, e no final ele resolve fazer a marcha dele, né? Levar os guerreiros dele para a batalha. E aí ele começa a juntar os exércitos, né? Ele vai precisar de alguns dias para juntar os exércitos e, enfim, cavalgar para a guerra. E nisso daí eu bem me lembro que o Gandalf já tinha falado para Aragorn antes de sair que o Aragorn ele queria ir no lugar do Gandalf, né, para Gondor, e o Aragorn manda ele, não, você tem que ir para um caminho diferente, né? Fala para ele ir por um caminho numa montanha que ninguém mais toma, né? Porque é um caminho que leva para ele dá passagem para um lugar que tem um bando de fantasmas, né? Que o Aragorn, sendo ele herdeiro de Isildur, né? Ele teria o poder de controlar esses fantasmas, certo? Exato. O que acontece também? A gente é lançado para um outro ponto do mundo aí. A Arwen, se não me engano, tem uma visão e ela vê o seu futuro ao lado de Aragorn. Ela vê os filhos que eles vão ter, ou filho. Ela vê que ele vai ter um reino longevo e ela vai ver que essa felicidade entre os dois vai ser muito, muito plena. Então, Arwen decide deixar de se encaminhar para os Portos Cinzentos e decide voltar e encontrar com Aragorn no meio do caminho. Eu não lembro exatamente qual o motivo, mas Elrond, apesar de Arwen querer isso, Elrond é quem se propõe a reforjar a Andúril, então virando Narsil. Nesse momento no filme, embora no livro isso tenha acontecido no primeiro livro, no filme isso vai acontecer no terceiro filme, tá? A antiga espada de Isildur, a Narsil, ela é reforjada, se transformando em Andúril, e eles vão e entregam a espada ao Aragorn. O que é muito importante, porque lembra dessa estrada para dentro da montanha? Pois o Aragorn, Gimli e o Legolas seguem essa trilha. E é bem interessante porque o Gimli tá se cagando de medo de entrar na dungeon, né? Porque é uma dungeon. O Legolas tá estimulado e empolgado. E aí o Gimli olha para ele e fala assim: em que mundo chegamos a um ponto em que um elfo quer entrar numa montanha quando um anão já não quer? E para você ver como eu entendo nesse ponto aí como houve um compartilhamento cultural entre elfo e anão, e eles acabaram mesclando suas personalidades e se espelhando um no outro, ao ponto do Legolas querendo entrar numa masmorra e o Gimli preferir ficar em céu aberto. Então, para você ver como a união deles fez até com que eles mesclassem suas identidades, por assim dizer. Talvez eu esteja exagerando um pouco. No filme dá a impressão mais que o Legolas entra porque o Aragorn entra sem hesitar ali, né? Porque ele tá desesperado para conseguir ajuda, né? E no caso, esses fantasmas de pessoas que haviam jurado suas espadas para Isildur e fugiram do juramento, né? Como Isildur amaldiçoou eles para que eles nunca tivessem descanso, o Aragorn poderia vir ali e prometeu libertar eles da maldição em troca de ajuda. Que Exato. É o que vai acontecer no filme. Inclusive, essa é uma cena diferente do filme, mais uma diferença do filme para
para os livros, né? Porque, como você comentou, nos livros o Aragorn já tem a Narsil desde a Sociedade do Anel, né? Desde que se formou a Sociedade do Anel. Se eu não me engano, até eu acho que eu já ouvi falar que ele andava com a espada quebrada já com ele, se eu não estiver enganado agora. E eu não lembro. Eu ouvi falar. No livro eu não lembro, eu tenho quase certeza que ele encontra a espada da mesma forma que acontece no primeiro filme, que ele encontra a espada fragmentada naquela posição de destaque em Valfenda, e logo depois disso, no livro, a espada é reforjada, tá? Mas ele, até onde eu sei, ele não porta a espada. O que ele portava no primeiro filme, que é uma prova da herança dele, era um anel. É um anel. Mas eu não lembro como chamava esse anel, mas era um anel que era passado de pai para filho desde Gondor, e foi como o Arathorn, pai de Aragorn, deu a ele esse anel, e era o que provava, além de uma profecia que vai aparecer no terceiro livro, que ele era o real herdeiro de Isildur. E com a espada, ele tem uma autoridade. Ele se mostra como o herdeiro de Isildur e, portanto, o rei oficial de Gondor e, portanto, o detentor do poder sobre a promessa de Isildur, né? Então, ele tinha, sim, plenas capacidades de libertar os fantasmas ali mesmo, né? Mas como eles estavam amaldiçoados por não cumprirem uma promessa, então Aragorn falou assim, olha, vocês cumpram a sua promessa agora para mim, como herdeiro de Isildur, e eu posso libertá-los, né? Tipo isso. Aqui o Anderson confirmou, realmente não andava com a espada quebrada já no livro. E uma diferença bem grande aqui, do que eu ouvi falar, é que os fantasmas no filme, eles se tornam realmente uma força combativa, né? Eles efetivamente vão e combatem os exércitos de Mordor e os mercenários do rio, que na versão estendida é mostrado que eles tomam os barcos. Já nos livros, pelo que eu ouvi falar, os fantasmas eles não tinham capacidade de combate. O que eles faziam era tipo, eles distraíam os exércitos de Sauron, enquanto os humanos, né, o exército dos humanos, eles iam lá e combatiam efetivamente. E, no caso, nos barcos, no filme, é mostrado que o Aragorn, o Gimli e o Legolas, eles saltam dos barcos mercenários para a praia e vão combater os exércitos de Sauron. Já no caso, na batalha de Gondor, já, de Minas Tirith. E nos livros, quem vem nos barcos junto de Aragorn é o povo dele, né? Aquele povo de... Como é que chama mesmo? Dúnedain? Dúnedain, isso, os Dúnedain, que ele reúne os Dúnedain e vai combater Sauron, né? Mas no filme foi uma escolha lógica não colocar, né? Incluir os Dúnedain nos 40 minutos do segundo tempo, porque ia ser muito rolê explicar toda uma raça nova só agora, né? Principalmente na versão de cinema, fica muito sem explicação. Exato. Só na versão estendida você tem um comentário bem rápido sobre o fato do Aragorn ser um Dúnedain e ter uma vida mais longeva. Exato. Bom, então, agora o que acontece? Sauron faz um movimento e tropas de orcs invadem os Gilead durante a noite, pegando as tropas de Gondor de surpresa, fazendo um ataque extremamente cirúrgico, matando muitos gondorianos, eu acredito que seja assim o aposto de nacionalidade, e os sobreviventes, inclusive Faramir gravemente ferido, retornam com um rapinho entre as pernas aí para Minas Tirith. Sim, que conte, isso é bem antes da batalha que a gente comentou até agora, tá? Antes, quando o Gandalf estava chegando ainda em Minas Tirith. Isso. Isso aí é que o filme ainda tá oscilando entre 3 pontos diferentes, né? Então a gente tem que tentar casar essas informações aí para quem ainda não viu o filme. Mas eu aconselho que vocês vejam, tá? A gente só tá divagando porque há muitas passagens interessantes para a gente prestar atenção. Bem, então, depois disso, não é agora que o Faramir se fere. O Faramir consegue fugir com as tropas restantes de Osgiliath e, inclusive, se não me engano, é nesse momento que o Gandalf faz uma luz brilhar acima por entre as nuvens. Mano, essa cena é muito bonita. Ela é impressionante de bonita. A fotografia dessa cena ela é fantástica. Ele faz o fachos para proteger a tropa em fuga, né? Porque tem um Nazgûl voando atrás deles, querendo pegar eles. Tem três. 3, verdade. E ele consegue espantar os Nazgûl. Tá certo, né? O Gandalf subiu 10 níveis ali, matando Balrog, então agora ele tem poder para expulsar Nazgûl fácil.
Exato. Bom, então, Faramir, depois de um tempo, Faramir tenta se justificar para o pai. É nesse momento também que ele acha que conta do um anel e tudo mais. Mas o Denethor, na sua loucura e babaquice insana, manda o Faramir recuperar os Gilead, mesmo não tendo força suficiente para isso, homens para fazer isso, mesmo os Gilead sendo uma fortaleza. O seu objetivo é evitar ser invadida. Então, independente se você se você invade o que é seu ou está sendo invadido, vai ser difícil, né? E acaba sendo muito complicado. Faramir retorna mortalmente ferido, e isso vai ser interessante daqui a pouco, tá? Exatamente, porque quando efetivamente começa o ataque a Gondor, né? Como o Gandalf narra muito dramaticamente, né? Quando vem a martelada do martelo com força total sobre Gondor para Sauron tentando destruir qualquer possibilidade de resistência por parte dos humanos, o Denethor enlouquece, ele quase abandona as defesas da cidade, que o Gandalf assume comando e volta a organizar os soldados para defender as muralhas, né? Pelo menos segurar o máximo de tempo possível para que a ajuda chegue. E nisso daí o Denethor, enlouquecido, pensa que o Faramir tá morto e tenta cremar o próprio filho junto dele, né? E o Pippin descobre, ele vai tentar impedir depois, com a ajuda do Gandalf, quando a cidade está quase caindo de vez, né? Isso, e essa batalha ela vai se estender por praticamente 2/3 do filme, tá? A gente vai navegar aí entre outros pontos da história, mas de tempos em tempos a gente vai voltar para ver as armas que o exército de Mordor vai usar. E eles usam várias, como arietes movidos por trolls, eles usam torres de cerco, apinhadas de goblins e orcs, eles usam trebuchet, trabucos, né, que os trebuchets são usados por Gondor. Gondor usa trebuchet, eles usam catapulta, né? Catapulta! Eu adoro esse orc. Ok. Aquele do olhinho bizarro, né? Ele tem aquele o que é todo canceroso, né? Que tá todo tortinho assim, coitado. E aí ele fala: solte os prisioneiros. O povo de Gondor já tá se borrando de medo. Os orcs tiveram a manha de pegar a parca tropa que o Faramir tentou usar para retomar os Gilead, arrancar as cabeças e usar de munição nas catapultas, né? Então o canceroso pega e fala: eles estão com medo, vamos aliviar sua dor, solte os prisioneiros, né? E aí o orc que tá ali, que tem um corte bizarro na cara, soltam catapulta! Tô ligado. E aí vai as cabeças voando por cima da muralha só pra acabar de vez com a moral dos soldados. Só retornando ali para o Templo da Colina, para o Templo da Colina, onde os exércitos de Rohan estavam se concentrando, logo depois do Aragorn, do trio Parada Dura ali, do humano. Esse é um trio de RPG, né, cara? Um humano, um elfo e um anão. D&D primeira edição total aí. Enquanto eles vão invadir a masmorra, né, da Senda dos Mortos, o exército de Rohan então parte da colina do Templo da Colina, porém duas pessoas partem disfarçadas. Duas pessoas que não deveriam estar partindo com o exército. Por quê? Uma delas não é um Rohirrim, é sim um hobbit. E porque a outra delas, embora seja Rohirrim, é uma mulher, que é a Elwin. E nesse ponto é interessante. Lembre-se, a Elwin e o Meriadoc estão disfarçados de cavaleiros Rohirrim, cavalgando junto aos cavaleiros em direção a Gondor. Isso vai fazer uma parte a diferença nessa história daqui para frente. Bom, então Minas Tirith está sendo açoitada pelos exércitos de Gondor, enquanto os nossos queridos hobbits estão subindo uma escada de pedra escondida na montanha, próximo ao portão sul de Mordor. Tá? É um portão que também dá direção para Gondor. Inclusive, quando eles estão passando por essa escada, é possível ver uma tropa marchando de Gondor em direção a Minas Tirith para engrossar as fileiras do exército. E você vê que é uma tropa gigantesca. Ali no filme é falado que é o porto, seria ali a fortaleza do Rei Bruxo, né? Como é que chama? Minas Morgul. Minas Morgul, isso aí. Bom, então o Gollum aproveita
que ali próximo de Mordor a energia negativa, ali o peso, a opressão é absurda, e os ânimos do Sam e do Frodo estão bastante feridos, né? Por causa de toda a jornada. Então o Gollum começa aí a fazer uma manipulação, faz uns truquezinhos bem sujinhos, eventualmente Frodo e o Sam brigam, e o Frodo vira para o Sam e fala que não precisa mais dele, que ele pode ir embora, toma teu rumo, porta da rua, serventia da casa, que a porta bata onde o sol não bate, essas coisas que a gente fala quando quer que a pessoa vá embora. Pra falar a verdade, Frodo foi cuzão ali, né? Puta, foi muito cuzão. O Sam tá. O Sam, eu vou falar. Só o Sam ali, eu dou um pescoço. Se o Frodo é o portador do anel, o Sam é o portador do Frodo. Porque o Sam tá carregando esse traste desde o condado até ali, sabe? Tentando manter a moral do cara alta, racionando comida, levando tempero, sabe? Tá fazendo o que pode pelo lazarento do Frodo. O Frodo me dá uma dessa, mano. Ô bicho ingrato, hein? Então, se eu fosse o Sam nessa hora aí, eu dava um pescotapa no moleque, mano. Pelo amor de Deus, olha até onde eu vim com você se falar uma dessas, tá ligado? Enfim, eles brigam, o que facilita a vida do Gollum, que tá levando o Frodo para uma armadilha. Essa trilha que o Gollum fez é a mesma trilha que o Gollum e o Frodo estão fazendo, é a mesma trilha que o Gollum fez para escapar. Só que ele, dada a sua condição de magérrimo e muito esquivo e esguio, ele conseguiu passar com certa facilidade de um monstro que habita aquele local. Tá? E ele enxerga no escuro, isso é importante. Exato, ele enxerga no escuro e conseguiu se guiar pelos túneis de forma a evitar o túnel, o esconderijo desta criatura. Nós estamos falando de uma criatura assustadora, asquerosa, e que foi muito difícil eu conseguir passar essa passagem no livro, porque eu tenho um certo problema com esses animais, tá? Mas estamos falando de Laracna, uma aranha gigante, antiguíssima, que teoricamente seria imbatível devido à alta quantidade de cálcio na sua quitina e ter uma armadura, um exoesqueleto extremamente resistente, principalmente por causa da sua alimentação, que é basicamente corpos, né? Orcs, humanos, coisas grandes, então muito osso e tal. Ela ficou muito resistente ao longo dos anos. Quer falar alguma coisa, mascote? Cara, só que o Frodo é uma mula, né? Porque quando ele vai enfrentar a Laracna, ele perde todas as armas dele e fica totalmente desarmado. Exato, e isso acontece. Vamos entender, tá? As cavernas estão cheias de teias, estão cheias de pigmentos ali, de filamentos de teia, que a Laracna usa não só para prender suas vítimas, mas também como uma forma de se comunicar, né? Assim como algumas aranhas têm essa capacidade, até pequenas vibrações na teia, a aranha sente em qualquer ponto, desde que ela esteja em contato com a teia, e consegue localizar. É quase uma ecolocalização por vibração dos fios. E ele acaba se enroscando na teia, tá? No livro, se não me engano, ele se enrosca, ele consegue sair, mas se não me engano, um golpe da Laracna que joga ele para a entrada de um outro túnel e as armas ficam no túnel de trás. Mas no filme, ele se enrosca e perde os equipamentos numa teia. Legal, né? O cara tem uma arma mágica, porque ele tá portando a ferroada, que era a arma do Bilbo. Ela fica grudada na teia e ele simplesmente deixa pra lá. Primeiro que ele perde a lanterninha que a Galadriel deu pra ele, né? Que é a luz da não sei que estrela lá, que é a estrela mais amada dos elfos, acho que é a luz de Earendil. Isso. E em seguida ele fica preso numa teia, um monte de teias, né? Ele fica pendurado longe do chão até, ele usa a ferroada para cortar as teias, mas no cagaço ele foge e deixa a ferroada para trás. Por sorte ele consegue ainda escapar, sair dos túneis antes da Laracna pegar ele de jeito. Exato. Em algum momento, o Sam percebe... o Sam está descendo as escadas. E lembra das traquinagens que eu falei que o Gollum fez para manipular o Sam? Uma delas foi pegar o último pedaço de lembas e esmigalhar assim, né? Jogar fora e esmigalhar um pouco assim na roupa do Sam, para parecer que ele assaltou a geladeira de madrugada. E aí que começa a briga que acaba separando os dois. Quando o Sam está quase no final da escada, ele vê o papelzinho, a folha de planta com um pedaço de lembas no chão, ali embaixo. E ele entende tudo que aconteceu e aí ele volta.
volta a tempo de pegar as armas do Frodo, inclusive a luz de Elendil, e tentar resgatar o Frodo. Na verdade, ele não consegue chegar a tempo. O Frodo toma uma ferroada, fica paralisado e é enrolado já fora da caverna, né? ele já fora da caverna. Ele até tenta resistir aos golpes da Laracna, mas ele eventualmente acaba sendo envenenado. O Sam fica irado, né? O Sam vira um bárbaro, ele ativa a fúria, parte para cima da Laracna sem pensar duas vezes. É até interessante no filme a forma como ele apara os golpes do ferrão com a ferroada. E ele, no livro isso acontece também, tá? Ele consegue rolar para baixo do corpo da Laracna e espetar a ferroada num ponto do abdômen dela, que é, curiosamente, o ponto mais sensível, o ponto mais frágil e vulnerável da Laracna. No livro, se não me engano, isso mata ela. No filme, ela só foge. Porque ela nunca... Ela fica muito debilitada, mas ela não morre, pelo menos ali, naquele momento. Ah, não. Lembrei. No livro, ela também não morre, mas ela era muito orgulhosa de nunca ser ferida. No momento em que ela foi ferida, ela se sentiu extremamente acuada e assustada e rapa peito. Porque se feriram ela uma vez, podem ferir outra. E eu acho que o nome da ferroada é relembrado aí nesse momento. Uhum. Você encontra o corpo do Frodo, acha que o Frodo está morto e decide que vai cumprir a demanda do Frodo por ele. Então ele pega um anel, pega alguns recursos ali e antes de ir embora, alguns orcs aparecem. Então ele usa um anel. No livro ele usa um anel, no filme eu acho que ele se esconde. No filme só se esconde. Então, no livro ele usa, é a única vez em que ele usa um anel. Ele se esconde dos orcs e nesse momento, se não me engano, ele tá ali perto de Moria, né? Perto do Sauron. Do lado. Mas ele consegue evitar o olho do Sauron mesmo ali, tá? Nossa, mas esse Sam também é muito O Sam é um deus ex-machina, né? Quem que é Sauron, mano? Sam pegava Sauron no soco, mano. Certeza. Bem, então o Sam escondido ouve dos orcs que o Frodo apenas está paralisado, que a Laracna não mata. O veneno da Laracna apenas paralisa porque ela gosta de comer a sua comida aos poucos. Então o Sam percebe a burrice que cometeu e vai resgatar o Frodo em Cirith Ungol, que é uma das fortalezas que tem ali próximo. Então. Fica aqui, ó, eu queria levantar aqui o questionamento se a Laracna, sendo ela uma aranha gigantesca e parecida com uma caranguejeira gigante, se ela faz que nas caranguejeiras gigantes e guarda um pequeno sapo em sua toca para matar pequenas pragas e proteger os ovos. Isso aí. Bom, deixa então, eu estou aqui de novo aqui no nosso... A gente precisa dar uma atenção para os nossos ouvintes, senão eles vão sentir saudade da gente. Opa, claro. Verdade. O Anderson, algumas lembranças. Laracna é filha de Angoliant, um dos primeiros monstros que surgiu na Terra-média, uma aranha gigante, que ela ainda existe nos subterrâneos do norte, se não me engano. O Silmarillion dá a entender que Angoliant nunca morreu, tá? E o Anderson comentou aqui sobre a Laracna, no caso, que fala que nos livros ela não morre, mas ela se recolhe, pelo menos não morreu ali, né? Mas ela se recolheu pelo resto dos anos e a dor do golpe que você me deu nela nunca foi embora. Exato. E é isso mesmo, Angoliant foi quem devorou as Silmarils. Silmarils são 3 joias de poder inestimável que foram criadas nos princípios na Gênese, nos anos iniciais da Terra-média em Valinor por alguns elfos que lá viviam, tá? Eu não lembro todos os detalhes das histórias das Silmarils, então não vou falar, até porque não vem o caso agora, tá? Só que fazer uma citação rápida, se eu não me engano, no Hobbit, agora não sei se é do filme só, mas tinha uma Silmaril no meio do tesouro do Smaug, né? Não tinha? Creio que não, porque... Eu acho que no filme tinha. Tá, porque na história das 3 Silmarils, só uma existe ainda e acho que ele está em Valinor. Mas eu sei que o William já leu o Silmarillion algumas vezes, ele pode explicar para a gente aí melhor. E o Anderson, aparentemente, é uma enciclopédia de Arda. Eu fico muito contente de termos um fã aqui que
está nos corrigindo cotidianamente, isso é bom, gosto de aprender mais, de me corrigir. E falando nisso, eu quero dar um abraço para o Bruno Jesus, que acabou de se conectar, seja bem-vindo, dar a sua opinião aí acerca de O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei. Opa, salve, Bruno, beleza, mano? Vamos lá. Então a guerra em Gondor toma proporções cada vez mais sérias. Os exércitos de Mordor conseguem avançar, mesmo que devagar, tá? Mesmo que o Gandalf esteja caminhando com os Cadufax ao longo dos anéis de muro, das muralhas, dando golpes de espadado. Eu nunca vi um mago que resolve tanta coisa na espada, mas tá valendo. E aí o Pippin também aparece, luta um pouquinho. E aí, quando as coisas parecem estar mais complicadas para Gondor, vem uma das cenas mais fantásticas de todos os filmes épicos de batalha. Tá? Esqueçam Coração Valente, esqueçam Ben-Hur, tá? A melhor... Esquece tudo. Esquece tudo que você já viu sobre batalhas. Tá? E foca na cavalgada de Rohan na direção dos exércitos de Mordor. O discurso de Théoden Rei na frente de suas tropas, na minha opinião, é um dos discursos motivacionais mais efetivos da história dos discursos motivacionais. O Théoden Rei poderia ser um coach de sucesso. Tamanho é o poder de motivação que aquelas palavras têm. E a investida, não existe nada mais bonito do que uma carga de cavalaria bem feita. E a carga de cavalaria de Rohan é uma das mais bem feitas do filme, do mundo. Tá? Eu já ouvi falar que para gravação mesmo da cena, inclusive se você prestar atenção, você vê em que ponto os cavalos começam a se repetir, né? Tem um cavalo específico que tem uma marca bem distinta, mas é muito bem feito, porque quando eles repetem os cavalos, mudam as cores das cópias, né? Então é bem difícil de perceber. Eu ouvi falar que eles pegaram coisa de 100 cavalos, eu acho, coisa assim, para gravar a cena, mas só isso já fazia o chão tremer de tal forma que dificultava a gravação. Eles tiveram que fazer inovar lá um jeito para gravar, para fazer uma panorâmica, porque era impossível com os cavalos galopando. Isso 100 cavalos, né? No filme em si, são milhares, né? Se não me engano, são coisa de 6 mil, provavelmente bem mais que isso até. Se não me engano, só a tropa do Elmer e os Eorlingas já são 3.500 homens e seus cavalos. Tá? Mais as tropas do norte, do leste e do oeste de Rohan, se não me engano, dá mais ou menos esse número. O legal, eu não tenho certeza, tá, gente? Eu preciso pesquisar isso, trago essa imagem se isso for real. Mas existe uma pequena falha nessa cena. É possível ver um cavalo que tropeça no meio da carga de cavalaria. Sério? Sério. Eu lembro que conforme os orcs disparam as flechas, alguns vão caindo, mas não é disso que você está falando. Não. É antes dos orcs começarem a disparar flecha. É aqueles errinhos de cena, tipo o Stormtrooper que dá uma cabeçada na porta no meio da cena, e isso vai pro filme. A mesma coisa acontece nessa situação, tá? Então, os Rohirrim fazem uma puta mudança na batalha, fazem uma grande diferença. A gente esqueceu de comentar uma cena maravilhosa, que é o Legolas cavalgando em direção a um olifante, disparando algumas flechas em suas patas, escalando o olifante. Lembra do Legolas, aquele cara que subiu num cavalo em movimento com uma mão, desceu as escadas surfando um skate, dando flechada e provavelmente matando cada orc com uma flecha só? Então, se isso não fosse suficiente para mostrar como os elfos são poderosos nesse mundo, eles também, o Legolas sobe num olifante sozinho, escala ele usando de várias estratégias, né, para subir cada etapa, mata quase todo mundo que está ali em cima, mata o guia do olifante, mata o olifante, tudo isso com flechas, e termina deslizando da cabeça até a ponta da tromba dele. O Legolas gosta muito de deslizar, a gente já percebeu que o rapaz gosta de dar aquelas... Eu não lembro acho que alguém fez uma piada na outra live, né, do... Como é que é? Legolas Pro Skate. Isso! Tony Legolas Hawks Pro Skater 3. Né? Exatamente, né? É muito engraçado essa cena, porque nisso eles já estão combatendo ali o Gimli, né? Ele vive na competição. Naquela competição. Legolas, né?
E aí ele fala, isso ainda conta como um só. Isso É mesmo. uma fala maravilhosa. É fantástica. Bom, quando a batalha parecia dominada pelo exército dos defensores, os Nazgûl aparecem e começam a desbalancear de novo a confusão aí. Só que aí, lembra daquela cena que eu falei que era importante? Então, um dos Nazgûl, curiosamente o líder, o rei bruxo de Angmar, ele acaba num tete-a-tete ali, num mano a mano, com um dos cavaleiros de Rohan. Tá? Logo depois de atacar o Théoden Rei e derrubar o Théoden Rei de seu cavalo, eles começam a lutar. Ele E derruba o Théoden Rei, na verdade. O Théoden fica todo quebrado, coitado. Exato, ele derruba o cavalo e o Théoden Rei, o Théoden vai morrer ali, tá, gente? Então já comecem a chorar ali, tá? Porque é triste. E enquanto o Nazgûl luta com esse soldado, ele em algum momento fala, faz troça, debocha desse soldado e fala que ele jamais poderá ser derrotado por um homem. E aí o soldado retira o elmo e não é coisa do livro, tá? Isso é exclusivamente no filme, porque o Tolkien era machista pra caramba. Não é que era machista. Era machista no tempo de Tolkien. Vamos. Ele era, exato, ele era um homem de seu meio, né? Um produto de seu tempo. E aí ela saca o elmo, e aí você reconhece a Elwin, e ela fala que ela não é um homem, dá uma espadada no meio do elmo vazio do rei bruxo de Angmar, e com um golpe certeiro, ela mata um dos seres, uma das criaturas mais poderosas ali naquele exército. Vale lembrar, né? Pouco antes disso daí, enquanto ela estava enfrentando o Nazgûl, né? O rei bruxo, ela decapita no filme com 2 golpes, eu falo aqui no livro com um golpe só, ela decapita aquela criatura voadora que os Nazgûl cavalgam, né? E quando o rei bruxo pega ela pelo pescoço, o Merry chega por trás dele e dá um golpe com. Eu não lembro agora se é com a espada ou se é com aquele punhal que ele ganha da Galadriel. Mas enfim, ele apunhala ele pelas costas, o que dá o tempo dela pegar a espada ali, arrancar o elmo e desferir o golpe de misericórdia, né? E é curioso, porque também é outra coisa, ele fala que nenhum homem pode matá-lo. Ele é morto por um hobbit, que essencialmente não é um humano, e por uma mulher. Então, ele tinha razão, nenhum homem poderia matá-lo, mas um hobbit e uma mulher, sim. Ponto para nós. Comentando sobre a questão do machismo do Tolkien, né? Eu vou falar bastante mesmo que os filmes eles dão mais essa valorizada nos personagens femininos do que os próprios livros dariam, né? Apesar de que eu já vi falar também que os livros eles deixam um pouco a desejar até no desenvolvimento de todos os personagens em geral. Ele desenvolve muito mais a Terra-média em si. Sim, é porque se não me engano, para o Tolkien, os personagens eles eram simplesmente eles são efêmeros, né? A vida deles ela é muito curta em relação à Terra-média. Então a Terra-média é que prevalece. Então as histórias são sobre a Terra-média. Os personagens eles são tanto que o Senhor dos Anéis ele não é um livro sobre os personagens do Senhor dos Anéis. Ele é um livro sobre a Terra-média. A Terra-média é um personagem do livro também, né? Exato. Bem, então a gente volta então para Mordor. Sam consegue resgatar o Frodo, devolve as coisas deles e eles começam a caminhar para a Montanha da Perdição. Um comentário aqui, o Anderson comentou que no livro é bem diferente a morte do Théoden, no caso, né? Ele morre derrotando o Rei do Extremo Harad, que no caso ele carregava um estandarte de uma serpente, ele empala o cavalo do Théoden com esse estandarte, o Théoden, antes de cair, ele consegue decapitar esse rei do Harad. No caso aí seriam aliados de Sauron, né? Que a gente comentou, acho que na última live, ele não tinha só orcs, né? Ele também tinha humanos que serviam a ele. Mercenários, etc. Os Haradrim, eles vêm do leste, eles representam a cultura do Oriente Médio em relação. Vamos imaginar que a Terra-média ela é um recorte da Europa. Tá? Então, quando a gente fala de Haradrim, a gente está falando ali do Oriente Médio. Mordor fica mais ou menos ali na parte de cima da África e a maior parte dos reinos humanos, Rohirrim, Gondor e tal, ficaria ali na Península Ibérica, onde seria a Espanha, a Itália, Espanha, Portugal, depois ali na Ilha Britânica. Ok, não tem nada a ver isso com a história.
Bom, após tudo isso acontecer, e a chegada, é nesse momento, que também é outra cena linda desse filme, é nesse momento que os navios dos fantasmas chegam e a tropa de fantasmas, na verdade, primeiro saltam do navio, Aragorn, Legolas e Gimli. 3 carinhas contra um monte de orcs que estavam ali aguardando a chegada de outra tropa aliada de Mordor, mas quando na verdade chegam os heróis da sociedade. E quando os orcs estão achando que vão enfrentar apenas um humano, um elfo e um anão, a tropa de fantasmas sai do deck, eu não sei por que eles estavam dentro do deck do navio, mas eles saem do navio aos borbotões e assustando os orcs, e matando os orcs, causando um caos generalizado ali e finalmente vencendo essa batalha. Durante alguns momentos ali após a batalha e a reorganização das tropas, no filme é dado extraoficialmente o título de rei ao Aragorn e ele agora tem total controle das tropas de Gondor. O Gandalf, alguém informa a eles que o Frodo ainda não concluiu a sua missão e que ele precisa de tempo. O Gandalf fala que ele já não sente mais ele já não consegue mais sentir o Frodo, né? Então ele conclui que o Frodo já tá provavelmente em Mordor, né? Ele realmente estava, ele estava na torre, numa das torres da fortaleza de Sauron, né? Onde ele havia capturado pelos orcs, eles que estavam avaliando os itens dele, né? E Isso. Quando do nada os orcs, aparentemente orc gosta de briga por qualquer motivo, né? Então eles começam a se matar ali por todo lugar. E o Sam aproveita ali a confusão e consegue ir resgatar o Frodo, e aí os dois começam a jornada deles em direção à montanha de fogo, né, para concluir a missão deles, no final das contas. Exato. E aí então o Gandalf e as tropas de Gondor e a tropa restante com Aragorn com a sua coroa no lugar vão em direção ao Portão Negro de Mordor para atrair a atenção de Sauron, provocar um novo combate. Mordor acabou de jogar suas tropas na frente de Minas Tirith, tentando dominá-la. E então o Aragorn fez a mesma coisa pelo lado dele. Falou, vocês tentou me invadir? Vou invadir você agora. O vento que vem tá aí, vem tacar. E... tipo isso. Te dou uma bifa e te pé na bundeio. Olha, só rapidão aqui, isso aqui me lembrou muito, mudando um pouco agora da obra até, lembra até um pouco um plot de The Elder Scrolls, que você tem lá a história do Elder Scrolls 4, Oblivion, em que você tem os deuses da Edras, né, que são tipo deuses falsos, deuses das trevas, que tentam invadir o mundo, né? E quando eles vão invadir os pântanos do povo argoniano, o povo reptiliano, a fúria dos argonianos é tamanha, é tão grande, que eles rechaçam o ataque e começam a invadir Oblivion. Eles começam a invadir o plano dos Daedras, eles têm que fechar os portais, senão eles correm perigo de verdade. Excelente. Bom, para a gente dar uma agilizada aqui, que a gente já está falando desse filme há 1 hora, e esse filme é o mais curto, embora aconteça muita coisa. É o mais longo, cara. Tá, ele é o mais longo porque tem cenas de batalha e tudo mais, mas em questão de história ele é bem curtinho. Então, o Frodo e o Sam começam a escalar a Montanha da Perdição e no meio do caminho o Gollum... escalar não, tá? Não é tão difícil a subida. Mas no meio do caminho o Gollum aparece e luta com eles. Isso no momento que o Sam já estava literalmente agora carregando os ombros, porque o Frodo... Mano, dá dó do Frodo, na moral. Que o Frodo, ele tava... O bicho tava nas últimas. Ele tava no bico do corvo ali. Tava ali no bico do abutre já, cheirando mal. Tava vivo, mas cheirava carniça já. Isso. E o Frodo, então, fala uma frase muito bonita, né? Eu não posso carregar o anel pelo senhor, mas eu posso carregar o senhor. Coloca o Frodo nas costas e, mano, taca ele escalar da montanha. Esse é o gordinho mais atlético que eu já vi em toda a minha história. O cara escala a montanha com o amigo no ombro e luta com o Gollum enquanto tenta resgatar o amigo. Tipo isso. Então, o Sam tenta atrasar o Gollum, enquanto o Frodo finalmente se acorda, ele deu uma descansada ali no lombo do Sam, então ele levanta e vai até a Montanha da Perdição. Só que uma vez lá... Vale lembrar que eles conseguiram chegar lá porque o Aragorn e os demais, né, um pequeno exército aí, estão distraindo as tropas do Sauron que se vão para os portões, né?
E temos ali, na versão estendida, isso não tem na versão cinema, tem um diálogo do Aragorn com o que é chamado a Boca de Sauron, né? Que é tipo um porta-voz do Grande Olho, que vai lá para destratar todo mundo, né? E tentar desmoralizar eles, né? No caso, ele inclusive ataca bastante o próprio Gandalf ali, falando de que eles capturaram o Frodo, que eles torturaram ele e tudo mais, né? E o Aragorn, ele é engraçado porque ele arranca a cabeça, né, da Boca de Sauron com um golpe só, né? Sem dó nem piedade. E o Gimli pega e comenta, né? Acho que acabaram as negociações. Bom, aí o Frodo, na hora H de jogar o anel ali na lava, ele, né, é finalmente corrompido completamente pelo anel, decide não fazer mais isso, põe o anel e desaparece. O Sam fica meio sem saber o que fazer, mas o Gollum surge sei lá da onde, pula na forma invisível do Frodo, é até interessante como o filme trabalhou, porque o Gollum tá, como é tudo digital, é fácil, né? Mas o Gollum tá voando, né? Tá agarrado a alguma coisa que não existe. Acontece uma luta bagunçada ali naquele pedestal, né? Tem uma ponta de pedra que passa, que vai para cima do lago de lava e eles caem, na verdade, né? O Gollum e o Frodo se desequilibram na hora que o Frodo está mordendo o dedo que tem o anel para pegar o anel do Frodo. Eles caem desse penhasco, o Frodo consegue se segurar, mas o Gollum cai junto com o anel e o anel cai na lava. Um efeito muito fantástico do anel é tão frio, mas tão frio ao toque, que quando ele cai na lava, a primeira reação, a lava embaixo solidifica. Ela esfria ao ponto de petrificar. E depois... O Frodo, ele dá aquela olhadinha, aquela última olhada pro anel, né? É bem interessante essa cena porque ela é muito simbólica, né? Um pouquinho antes, né? Só ali, tem uma diferença, acho que no filme o Sméagol ele arranca o dedo do Frodo com o anel, ele recupera o anel e tem ali aquele momento de felicidade dele, né? Até que o Frodo ele fica enraivecido e tenta arrancar o anel do Frodo quando os dois escorregam, né? E o Sméagol cai com um anel na lava. E aí o Frodo ele dá aquela olhadinha para trás enquanto o Sam tenta puxar ele, né? E o Sam fala, né? Deixe ele para trás, né? Deixe ele ir, né? E aí o Frodo é muito simbólico quando o Frodo ele decide agarrar a mão do Sam, a mão esticada do Sam para sair dali, é quando parece que o anel desiste e afunda de vez, sabe? Porque é quando aquela fina camada de lava seca que tava segurando ele, ela se quebra e o anel afunda de uma vez por todas, né? E aí, instantaneamente, o Sauron sente o que aconteceu, porque era o anel que mantinha a alma do Sauron presa a esse mundo e impedia ele de morrer de uma vez por todas. Exato. E aí, o poder do Sauron finalmente acaba, ele, até onde se sabe, morre, e isso cria uma onda de destruição em Mordor, primeiro com a explosão do vulcão, que a Montanha da Perdição essencialmente um vulcão. Isso cria rachaduras por toda a Mordor e eventualmente é bem interessante, até hoje eu não entendi porque que isso acontece, mas é bonito. O chão afunda, desmorona ao redor das tropas de Gondor, matando apenas os orcs, tá? Só os orcs e as tropas de Gondor e as tropas de Mordor que caem nas profundezas. As tropas de Gondor ficam bonitinhos ali. Não todos, né? Tem muitos orcs que já haviam dado a volta nas tropas de Gondor, eles escapam, né? Os que estavam mais para trás. Mas boa parte, praticamente toda a região que fazia parte da fortaleza de Sauron é engolida pela terra. Isso. E o Frodo e o Sam se veem presos em um montículo de pedra enquanto... Imagina o calor que deva ser. Enquanto a montanha explode e derrama lava ao redor deles, parece que eles não vão sobreviver. Mas o Gandalf tem aliados interessantes que aparecem ao longo de toda a história, tanto do Senhor dos Anéis quanto do Hobbit. O Gandalf, ele, antes de ser um Stari, ele é um Maia, tá? O Maia é um semideus. Ele foi criado por Eru, o deus dos céus e senhor de Arda. Então, o Gandalf tem uma relação muito próxima com os seres alados. Ele usa uma mariposa para escapar de Orthanc, para pedir ajuda das águias gigantes, no Hobbit também. E aí
no final desse filme, então, ele pede a ajuda das águias gigantes para resgatar Frodo e o Sam, que fazem essa revoada, resgatam os hobbits e levam ele, o Gandalf e os heróis de volta para Gondor. No primeiro momento dá a entender que eles voltam para Valfenda até, né? E nessa cena que eles estão presos ali de pé, fugindo da lava, eu acho muito bonito porque a fala do Frodo, né? Que ele se sente livre finalmente, né? Ele comenta que ele volta a relembrar de tudo, ele volta a relembrar de sabores, de cheiros do condado, né? Ele volta a se lembrar de casa, né? Simboliza ali, né? Que ele finalmente saiu daquela sombra que atormentava ele. Isso aí. O Anderson lembrou de uma frase fantástica que é dito no livro e nos filmes e é muito boa, que é o Pippin que grita: as águias estão chegando. E, mano, para quem tem história, quem lê Senhor dos Anéis, sabe que as águias estão chegando significa, ufa, a gente vai ser salvo. Né? Tipo isso, né? As águias são aliadas do bem, é muito incrível como elas são aliadas do bem. Sim, porque ela chega para combater os Nazgûl, né? Que chegam para atacar o parco exército que está distraindo o exército de Sauron. Exato. Bom, o Frodo finalmente acorda em Minas Tirith, recebe todo o carinho dos hobbits, do Gandalf, de todos os seus aliados, recebe assim, quando o Aragorn é coroado, e esse é um momento épico que fecha, ali o filme para mim acabaria ali numa boa, eu não ficaria doído com isso, tá? O Aragorn é coroado, ele finalmente se casa com a Arwen, e durante a sua volta do rei, né, que ele passeia ali pelo povo, os hobbits estão ali no meio, numa festa de comemoração, e eles se curvam para o novo rei de Gondor. E nesse momento, o Aragorn pede para eles se levantarem, porque quem tem que ajoelhar são eles. E todo mundo se ajoelha para os 4 hobbits. Nossa, mano, arrepia, cara. Arrepia. Meu olho tá suando aqui quase, só de lembrar dessa cena. Arrepia. Nossa, bem, a cena é foda. Então a gente vai seguir aí por mais, acho que o filme vai seguir por mais uns 10, 20 minutos de conclusão, né? Fechando algumas pontas. O Frodo e os hobbits voltando para o condado, passando por Valfenda, encontrando Bilbo, os hobbits ali se misturando, voltando para suas vidas normais no condado. O Sam se casa, né? O Sam se casa com a Rosinha, ele fala algumas vezes da Rosinha ao longo do livro. No livro, você me corrige agora, Marcos, quando eles voltam pro condado, eles encontram um condado bem diferente, na verdade, né? Porque no filme eles simplesmente voltam e, tipo, vida que segue, mas no livro o pessoal do condado estava sendo escravizado, não estava? Isso. Essa cena aí não tem nos livros, não tem no filme, porque a princípio eu acho que serve mais no livro para fechar a construção do personagem, da ideia. Mas no livro eles encontram o condado Ibri, aquela região ali, sendo controlada por uma milícia, por uma tropa tipo de mercenários, que na verdade estão ali a mando de Saruman. Saruman e Grima, língua de cobra, fogem depois que a passagem da comitiva por Orthanc deixa o Saruman e o Grima lá, porque eles já não são mais perigosos, eles fogem para o condado e começam a dominar o condado. Mas aí, nesse final, esse final é legalzinho porque mostra como a maldade devora a si mesma. Depois de tudo isso, eles conseguem, né, os hobbits agora heróis, né, com os personagens com mais nível, num raio de 150 quilômetros, eles facilmente conseguem retomar o condado, tanto que essa passagem é um dos arcos mais curtos do livro. Eles rapidamente resolvem o problema e Saruman e Grima começam a fugir do condado. No meio do caminho eles brigam e um mata o outro, ou alguém morre com uma pedrada. Ah, entendi. Bem diferente do filme, então, né? Bem diferente. Mas é uma participação que não faz falta. Uhum. É uma cena que, na minha concepção, não faz falta, ela dá uma destoada do restante do livro. Porque a obra já teve o clímax, né? Então, tipo, pra colocar isso agora seria um pouco anticlimático, né? Exato, você já teve o rei de Gondor se curvando para os hobbits. Por que mostrar eles expulsando o Saruman e o Grima, sabe? Não parece fazer muito sentido. Foi uma boa decisão da direção e da equipe de produção nesse caso. E aí, finalmente, nós vemos a partida dos Portos Cinzentos de Celeborn, Galadriel, Gandalf, Bilbo, bem velhinho. O tempo que ele deixou para trás alcançou ele muito rápido. Uhum.
Frodo parte também. Essa Frodo partida... Pode falar. Então, essa partida dos Portos Cinzentos é uma partida... todos os seres de poder, todos os seres que conheceram o poder, eles precisam sair da Terra-média para dar espaço para aqueles que não têm o poder. Então, Gandalf, Elrond, Galadriel, Celeborn, Bilbo, porque foi um portador do Anel, Frodo, porque foi outro portador do Anel, tá? Eles dois têm que sair também da Terra-média. Tem uma pessoa, tá? Eu não sei se o meu editor está ouvindo, que o meu editor conhece, que não gosta dessa cena porque diz que é uma alusão à morte, que é como se os personagens estivessem morrendo. Tudo bem, né? Pessoas morrem e eles salvaram a Terra-média. Eles não precisam mais ali, entendeu? Eles podem dar espaço para outros heróis. A fala do Frodo, né, dá a entender que para ele fala no filme, né, que eles salvaram o condado, mas não para ele, né? Então, tipo, ele já não tem mais o lugar dele no condado, né? Ele já não se sente mais em casa ali, por isso que ele precisa, para mim, dá a entender que é por isso que ele precisa procurar novos lugares, né? Que ele já não tem mais o lugar dele ali. Exato. O William está ressaltando que o Sam também parte dos Portos Cinzentos, mas assim, depois de uma longa vida normal como um hobbit, bem velhinho, um pouco antes de morrer, já com netos, já depois de ter contado essa história, porque no final do filme dá a entender que a história do Senhor dos Anéis é narrada pelo Sam, provavelmente para seus filhos ou netos, como aquelas lendas que um avô conta, sabe? E ele conta a lenda do Frodo Nove Dedos, porque né, ele perdeu um dedo por causa do anel. Ele conta a lenda de Pippin e Merry, os maiores hobbits que já existiram, porque eles beberam a poção dos entes, então eles realmente cresceram muito. Quando eles chegam no condado, na volta, no livro deixa bem evidente que eles são mais altos que qualquer hobbit na região. E eles ficam famosos por causa disso. Olha só, no filme esse crescimento deles é temporário, né? Então no livro é permanente? É permanente. Olha só. O Anderson era exatamente isso que eu ia falar. Como o Sam portou o anel por muito pouco tempo, só naquele trecho, aquele momento, depois de enfrentar a Laracna, ele conheceu o poder, mas ele não teve... Ele conheceu o poder por uma necessidade, né? Ele precisou usar o anel, não era uma coisa que ele pôde escolher naquela situação. Então a ele foi dado essa oportunidade de ter uma vida completa em Arda antes de deixar a Terra-média. É isso mesmo. E depois também, pelo que eu sei, o próprio Gimli acaba partindo para as Terras Imortais, né? E aqui eu já vou acrescentar o recado, a recomendação que eu queria fazer, falei de fazer no começo da live. Tem um canal gringo, né? Então se você fala inglês, você pode ir lá assistir. Chama The History of Middle-earth, né? A história da Terra-média. Que ele faz vídeos, né? E pelo que eu vi, o maior vídeo dele vai ter seus 15 minutos, e a maior parte, tipo, até 6, 7 minutos, onde ele vai abordando pequenos tópicos sobre a Terra-média. Então, ele explica o que são alguns seres, ele vai explicar, sei lá, tipo, a origem de seres, a origem dos anões, por exemplo. E aí ele vai falar do Gimli, né? Ele tem um vídeo que ele fala especificamente do que acontece com o Gimli, né? Que ele é coroado rei de Moria e ele mantém a amizade dele com o Aragorn, né, com o povo de Rohan. Ele ajuda a reconstruir Gondor, e inclusive os anões que reconstroem o portão de Gondor. Ele vai governar por muitos anos, né? E perto do final da vida dele, ele parte com o Legolas, né, com quem ele sempre manteve amizade também. Eles constroem um barco e partem para a procura das Terras Imortais, porque o Gimli queria rever a Galadriel. É isso mesmo. É isso aí. Fica aqui a dica: se você fala inglês, se você entende bem inglês, procure aí The History of Middle-earth. Cara, o canal é muito bacana, ele explica muito bem as coisas, e ele procura, você vê que tem um esforço dele de procurar todas as versões possíveis e expor elas todas. Porque muita coisa não é certa, né? Muita coisa que o Tolkien fazia, ele falava de um jeito, mas ele acabava mudando de ideia, e aí ele falava outra coisa, e aí ficava um pouco dúbio o que é o certo e o que não é. É isso aí. Bom, acho que essa foi a nossa live mais longa, coroando aí
talvez alegrando o Anderson, né, que tem pedido aí há algum tempo por lives de mais de 1 hora. Nós estamos aí há cerca de 1h30 falando sobre O Senhor dos Anéis, sobre o terceiro filme. Eu fico muito grato por ter essa oportunidade. Eu sempre quis falar do livro assim de uma forma mais abrangente, né, com um acesso maior, com mais pessoas me ouvindo e me vendo. Eu gosto muito dessa obra. E eu peço perdão pelas caneladas. São 20 anos aí, pelo menos, de contato com essa história. Então, algumas coisas se perdem aí entre memórias e teorias e hipóteses e sonhos e fantasias. Então, é isso aí, mano. Eu agradeço a todos vocês que nos assistiram até agora, que tiveram essa coragem, essa paciência. E eu passo a palavra aí ao mascote, que vai dizer aí as suas palavras finais para a galera, porque a gente precisa realmente encerrar a live de hoje. Isso aí. Pessoal, obrigado pela paciência de assistir a gente também, pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado da nossa live, espero que tenham gostado do assunto. Falamos por 1h30 sobre O Senhor dos Anéis. Eu, sinceramente, falaria por 4 horas com facilidade. Espero vê-los aqui na semana que vem. Lives voltando aí ao seu tempo médio de 45 minutos a 45 a 50 minutos, né? Porque não há santo que aguente ficar fazendo lives tão longas toda semana. Exato. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê. É isso mesmo, galera. Bom, eu tenho apenas um único pedido. Se você tem sugestões ou gostaria de ver coisas sendo trazidas aí, aqui para a gente, manda seus comentários aí, bota aí para a gente, ou manda uma mensagem privada na página do Nerd em Pauta, ou procure a gente nas redes sociais. E a gente vai ficar muito feliz de receber essas sugestões. Se você gostou desse programa super extenso e detalhado, também dê a sua opinião, porque a gente pode chegar a um meio termo e agradar principalmente vocês. Beleza? Isso aí, pessoal. Até mais, galera. Boa noite. Tchau, tchau.